Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura do Salmo 137, eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Hoje, de um modo excepcional, estamos gravando esse culto do meu escritório pessoal. Por razões técnicas, não pudemos realizá-lo no templo. Mas o mais importante é que nós estamos unidos no Espírito que sempre tem orientado nossas celebrações. E esse culto, mais uma vez, nós queremos celebrá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo direção a Ele, pedindo para que nos inspire nesse culto, para que cada momento desse culto seja feito segundo a vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos, te bendizemos por tua graça que não tem limite, que não tem fim. Senhor, nós lendo o Salmo, nos sentimos também com algo no coração que nos assemelha ao povo de Israel quando estava na Babilônia. Nossos corações estão entristecidos e estamos sim pesarosos por conta dessa pandemia. Ah, Senhor, mas nós não queremos nos intimidar, nós não queremos nos deixar destruir por esses sentimentos. Dá-nos, ó Deus, especialmente nesses tempos tão trabalhosos, esperança de continuar crendo, esperança de continuar confiantes em Ti e também atuantes nessa vida, nesses dias. Dá-nos confiança de tal forma que nós também possamos contagiar nossos irmãos e irmãs com essa esperança, a esperança da vida. Esteja conosco nesse culto, esteja conosco aqui. Pelo Teu Espírito Santo nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um cântico. Vamos louvar a Deus. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó
Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la ya.
remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. deu sentido às nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos
nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha oração. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de confissão, de contrição. Quero convidá-los a curvarem as suas cabeças. Enquanto ouvimos o cântico, oremos a Deus. Nós, muitas vezes, com palavras, pensamentos, com atos, pecamos e, muitas vezes, inconscientemente. Oremos agora pedindo a Deus para nos perdoar os nossos pecados. Deus é bom, a misericórdia dele se renova a todo momento, a cada manhã. Oremos silenciosamente. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, para a nossa meditação de hoje, nós leremos a carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 6. O tema dessa pregação, o tema desse culto é evangelização, ministério pastoral. E o título dessa pregação é Cartas Vivas, lidas no mundo. Quero então ler o texto da palavra de Deus. Começamos, porventura, outra vez a
recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este texto da carta de Paulo, este texto da palavra de Deus é inspirador como toda a palavra de Deus. Ele inspira porque ele nos lembra da nossa tarefa como ministros do Evangelho de Cristo, como evangelizadores, evangelizadoras, como pessoas que colocam diante de si, se propõem a serem anunciadores da Boa Nova. Essa carta, ela se insere na história do ministério de Paulo. Primeiramente, queria convidá-los para nós refletirmos sobre o contexto no qual ela é escrita, ou que explica, o que justifica a redação desse texto. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esse texto. E ele fala, primeiramente, em cartas de recomendação. Nós sabemos bem o que significa a carta de recomendação. Quando uma pessoa ela se propõe, se dispõe a procurar um emprego, a uma nova tarefa, uma nova atividade na sua vida, ela muitas vezes se apresenta e traz consigo uma carta de recomendação. Eu me lembro de uma vez ter trabalhado numa instituição de ensino teológico e por motivos de saúde eu tive que me incompatibilizar daquela instituição. E eu me lembro bem que quando eu conversava com o diretor acadêmico daquela instituição, eu tenho ainda na memória isso. Ele disse: olha, professor, o senhor está saindo porque quer, porque precisa sair. Mas o senhor é sempre bem-vindo. Sempre que desejar voltar, nós estamos de braços abertos. As portas estão abertas. E ele se propôs, inclusive, olha, precisando de uma carta de recomendação, nós podemos escrever. É muito bom quando a gente tem cartas de recomendação. Mas no tempo de Paulo havia um problema. Primeiro, de que muitos dos missionários itinerantes que visitavam comunidades, eles pediam cartas de recomendação e essas visitas, muitas vezes, eles se valiam das cartas de recomendação e, às vezes, causando até transtorno nas comunidades onde chegavam. Mas, mais do que isso, o problema que incomodava Paulo era de que ele estava sendo questionado por algumas pessoas porque ele não tinha cartas de recomendação. Meus irmãos, o ministério apostólico de Paulo estava sendo colocado em xeque em algumas comunidades, e especialmente na comunidade cristã de Corinto. Os crentes de Corinto, eles questionavam a autoridade de Paulo. E Paulo então se coloca a pergunta. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? O ministério de Paulo, tão frutífero, é colocado em questionamento.
Paulo deu a sua vida pelo Evangelho. E a gente sabe bem, estudando a história do Novo Testamento, a gente sabe que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, ele tinha uma carreira já garantida no judaísmo da sua época, como apóstolo, como rabino, como fariseu que era para chegar a rabino. E, no entanto, Paulo ele deixa tudo isso ele considera como coisa sem valor pelo chamado ministerial, para se tornar anunciador do Evangelho de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. E o ministério de Paulo era muito frutífero, mas ainda assim ele foi questionado. Um ministério questionado, o ministério de Paulo estava sob questionamento. Mas Paulo então ele se defende não num arrazoado, num raciocínio que pudesse justificar o seu ministério. Paulo ele simplesmente se defende mostrando os frutos do trabalho dele. Paulo diz, olha, a minha carta de recomendação, a autoridade do ministério, meu ministério, na verdade são vocês mesmos. Vocês são fruto do meu trabalho, vocês são fruto do meu empenho sob a direção e a unção do Espírito de Deus. Eu, em princípio, Paulo dizendo, não preciso de nenhum tipo de chancela, de nenhum tipo de carta que dê credibilidade ao que eu faço. A credibilidade daquilo que eu faço como apóstolo de Jesus Cristo são vocês mesmos. Vocês mesmos confirmam, testificam, corroboram o meu trabalho. E dessa forma Paulo coloca os crentes de Corinto que o questionavam diante de um dilema. Bem, se nós de fato somos cristãos e cristãs autênticos e a nossa vida foi de fato transformada pelo Evangelho, ora, é fruto do trabalho de Paulo. E ele então tem sim um ministério aprovado. Mas, meus irmãos, mais do que isso, eu queria destacar a segunda parte desse texto. Já no segundo versículo, Paulo ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui Paulo coloca os crentes de Corinto, mas também a cada um de nós, porque o texto que Paulo escreve, ele escreve inspirado por Deus, e o texto é a palavra de Deus, sim. Paulo coloca diante dos crentes de Corinto, mas também diante de nós o desafio. Nós somos como cartas vivas, cartas abertas, cartas públicas. Todas as pessoas podem ler. A gente sabe que existem, por exemplo, documentos que recebem o carimbo de confidenciais, estritamente confidenciais. Em inglês a gente fala top secret. São coisas que não podem ser divulgadas. Muitas vezes tem a ver com segurança nacional. Pois é. Nós não somos um documento, nós somos uma carta pública. No dizer de Paulo, crentes em Cristo, pessoas que encontraram em Cristo a vida nova, elas devem ser um documento público que todas as pessoas podem ter acesso, todas as pessoas podem ler. Mas a pergunta que fica então é essa, tanto para ontem quanto para hoje, para sempre. O que as pessoas leem das nossas vidas? Nós que somos cartas vivas, públicas, as pessoas quando leem a nossa vida, quando leem os nossos atos, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir e reagir, as opções que a gente faz na vida, as ideias que a gente defende, as ideias que a gente propaga, divulga, aquilo que nós somos, é sim um reflexo da graça de Deus, é sim um indicativo claro, opa, estou lendo coisa boa, estou lendo a vida desse ou daquela pessoa que segue a Cristo, estou lendo a vida do Levi, do João, do Pedro, do Paulo, da Maria, olha, indefinidamente,
daquelas pessoas que se dispuseram, se colocaram no seguimento de Cristo. Essas pessoas de fato inspiram minha vida? Inspiram-me a seguir a Cristo? Meus irmãos, esta é uma pergunta que deve ser sempre feita por nós. As pessoas leem nossas vidas. E o que elas leem em nós? É algo que inspira a vida ou é algo que, pelo contrário, traz morte, traz adoecimento, fecha portas para a boa nova da salvação? Isso é um desafio para todos nós. Que Deus nos abençoe. Quer começar por mim. Nós nos inspiremos nessas palavras da palavra de Deus, nessas palavras de Paulo, cartas vivas neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Eu queria me despedir de vocês e, antes de orar e impetrar a bênção, retomar e fortalecer o nosso pedido, que nós nos cuidemos, né? As medidas de controle, combate à pandemia, não se esqueçam disso. A vida é um bem precioso. Evitem aglomerações desnecessárias e álcool gel, lavar as mãos sempre, sabão e usar a máscara. Máscaras salvam vidas. Se nós observarmos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o cuidado que nos últimos meses tem sido tido com essas medidas tão simples, já diminuíram imensamente o número de mortes. Nós vivemos o tempo mais trágico da pandemia no Brasil, nós estamos assustados com os números que crescem cada vez mais. Sejamos cuidadosos, a vida é um dom de Deus. Não descuidem, porque a vida é presente divino. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, Pai santo, nós te louvamos pela tua palavra que nós ouvimos, que nos inspira e desafia a sermos cartas vivas. Senhor, nós te louvamos porque, através das nossas vidas, outras pessoas têm encontrado a salvação. Que continue sendo assim, que as nossas vidas sejam cartas que inspiram as pessoas. Quanto ao mais, Senhor, guarda-nos, especialmente nesses tempos tão trabalhosos, onde a pandemia não dá as trégua. Guarda o teu povo, mantém-nos alertas e ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais cuidadosos cada vez mais. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia e nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor
te guarda, não te deixará cair, como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, veja agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de